síndrome do pânico se tem cura. Ok. E qual o tratamento? Vamos lá. Então, pensando rapidamente no que é a síndrome do pânico. Pânico, pavor, medo, né? É uma síndrome que é bem caracterizada por um pavor súbito, um medo momentâneo, que dá em você alguns sinais físicos evidentes. Primeiro, tremor, palpitação, suor, sintomas físicos. O teu corpo muda e você não sabe de onde vem esse medo, tá? Alguns outros sintomas psicológicos, o desejo de fuga, a sensação de morte, ocasionados, ainda nós não sabemos exatamente por quê. Então, a ciência ainda não descobriu se eu sou, por exemplo, vulnerável à síndrome do pânico ou não. O que nós temos a certeza muitas vezes ela surge em mulheres, na maioria das vezes, então existe uma prevalência, seguido de também pessoas que passam por sinais, por situações de vida bastante complexas. O primeiro deles, por exemplo, um estresse muito grande. Às vezes perdeu o pai, daqui a pouco perdeu a mãe, teve várias perdas consecutivas. Essa pessoa pode desenvolver, tá? Mas ainda não há uma causa clara. Ela tem cura, a cura é feita através de um tratamento psiquiátrico e psicológico. Psiquiátrico porque muitas vezes a pessoa necessita de medicamento para continuar tendo uma vida normal, porque a pessoa acometida da síndrome do pânico, muitas vezes ela não consegue mais sair de casa, tamanho o pavor que ela tem. Então, às vezes, ela acha que ela vai... E esse medo não é um medo, por exemplo, eu tenho medo de barata, por exemplo. É um medo simples. Tem pessoas que têm medo de sair na rua. Eu tenho medo de ter contato com gente. Agorafobia. Agorafobia é medo do contato social. Então, locais muito cheios. A pessoa, por exemplo, vai num supermercado e, quando ela se vê sozinha, ela não pode andar desacompanhada. Quando ela se vê sozinha, ela acha que algo de mal vai acontecer subitamente. Agora, Elaine, é muito importante a gente lembrar que todas essas coisas precisam ser diagnosticadas pelo profissional. Pelo profissional, exato. Foi como eu falei, existem medos simples. Cada um de nós tem um tipo de medo. Você tem os seus medos, eu tenho os meus, o professor Felipe deve ter os dele, não é? Mas existe aquele medo que é paralisante. E isso é que faz diferença na síndrome do pânico. Então, tem cura. É uma cura que a pessoa precisa ter um processo de paciência, e a família precisa ter uma paciência muito grande com esse paciente, porque muitas vezes você fala, é frescura. Não é. A pessoa que sente, ela sente, e principalmente esses sinais físicos, quando ela vai ao médico, a sensação que a pessoa tem é que ela vai ter um ataque cardíaco. O coração dispara, parece que vai sair pela boca. O médico faz todos os exames de sangue, tudo que é necessário, a pessoa não tem nada. Ela recebe o diagnóstico normal. E isso é muito dolorido para a pessoa, porque ela procura o médico outras vezes. Então, o porquê do psicólogo, nesse caso? Porque ele vai ensinar técnicas para essa pessoa, quando ela se vê próxima de uma crise de pânico, que ela saiba como sair daquilo, de que aquele perigo não é real, de que ela não vai ser acometida de nenhum mal, nada disso. É um assunto que as pessoas perguntam muito e é difícil. E muito sério. Há assim, uma correlação entre depressão e esse problema? Síndrome do pânico. Muitas doenças psicológicas, psiquiátricas, elas têm, que a gente fala, correlação. Então, por exemplo, às vezes eu não tenho a depressão sozinha. Eu tive uma síndrome do pânico e, na sequência, fui acometido por depressão. Por quê? Imagine você em pânico, impossibilidade de trabalhar e impedido de fazer tudo aquilo que você fazia de forma normal. Naturalmente, você vai começando a entrar no estado de tristeza. Então, muitas vezes, a pessoa vai se encaminhando para o processo de depressão, que às vezes pode ser uma leve depressão, que a gente chama de uma distimia, quer dizer, algo muito suave, até um processo de depressão mais forte. Por isso que distinguir o que a pessoa tem, às vezes, é muito complicado. E é importante que a gente consiga fazer, mas é possível sim, professor. E outra coisa, é a última, Ricardo. Não, fique à vontade, professor. Se deixar, eu fico mesmo. Coisa boa. Não, porque tem muita gente sofrendo com esse tipo de problema hoje, não é, Ricardo? Nesse caso da síndrome de pânico e da depressão, você acha que isso é algo que está crescendo muito hoje? Ou havia aí uma demanda reprimida que agora, por causa dos tratamentos, a coisa apareceu Está mais evidente. Me parece, professor, que assim, hoje em dia as pessoas conseguem dar mais nome a essas coisas. A gente dizia que antigamente você morria e não sabia do quê, né? Morreu. Por quê? Porque estava na hora de morrer.
o que ele tinha? Ele estava meio ruim da cabeça, mas você não sabia ao certo o que era. Então, a gente sabe que, há algum tempo atrás, coisa de 20, 30 anos atrás, muitas pessoas adoeciam e a gente não sabia o fato que elas tinham. Hoje, é claro que os acometimentos psicológicos e psiquiátricos têm crescido. A gente nota. E há uma tendência mundial, por exemplo, relacionada à depressão, é que ela tende a aumentar consideravelmente pelo estilo de vida que nós levamos, pela velocidade das informações, pela exigência do mercado de trabalho. Então, por isso que a gente sempre fala, né, fazer uma revisão dos nossos momentos de vida. Né? Se eu não tenho uma vida equilibrada, se eu só trabalho, alguma coisa vai mal. Né? Se eu só me apego a uma dimensão da minha vida, alguma coisa não vai bem. Então, se eu tenho, de novo, a história de que o ser humano ele é biopsicossocial, logo, a minha parte biológica, médica e saudável tem que estar bem, a minha parte psicológica tem que estar bem, e o meu lado social, de convívio humano, também tem que estar. Com um trabalho que eu goste, podendo estudar, podendo fazer minhas coisas. Então, concretamente, a tua resposta ao professor Felipe são as duas coisas, né? Uhum. De fato, está aumentando. Sim. E havia, digamos, como o professor expressou-se, uma demanda assim reprimida. Uhum. E hoje, na verdade, nós temos a demanda presente em muitas cidades. E a gente teve o Ricardo do CAPS, né, semana passada, aqui falando. Quanta demanda a gente não tem para os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Às vezes eu não tenho condição de ter um tratamento psicológico, psiquiátrico, e hoje, infelizmente, o nosso sistema de saúde ainda não consegue dar resposta a toda a demanda que nós temos. Né? E hoje a gente tem uma luta aí antimanicomial, que a gente entende que o tratamento psiquiátrico, por muitos anos, foi levado de uma forma pouco saudável, vamos dizer assim, ou pouco adequada. Então, se faz uma luta para extinguir leitos hospitalares para pacientes psiquiátricos. Mas como você trata, por exemplo, uma pessoa em crise na sua casa? Uma pessoa que tem uma crise psicótica, que ela sai do controle, que ela tem um estado de agressividade, e você não dá conta de acompanhar uma pessoa dessa em casa. Ela precisa de medicação, ela precisa de acompanhamento, precisa da família também. Né? Vamos pensar que qualquer doença psicológica, o apoio familiar é importante. Fundamental. Fundamental. E principalmente quando o professor fala da depressão. Como é difícil a gente entender hoje que depressão ela incapacita a pessoa em muitos campos. E, muitas vezes, ela ainda é tida como frescura. Né? Então, a gente precisa saber lidar, saber distinguir, por isso, distinguir que a pessoa tem é importante. Ok, querida. Muitíssimo obrigado, viu? E obrigado pela sua pergunta, hein? Otaciana, você nem imaginava, né? Que dá tanto pano para manga aqui. Obrigado. É por isso que a gente ama tanto estar aqui no programa Trocando Ideias. Obrigado pela sua participação. Sabe, para a gente fechar esse assunto... Pois não, professor? Não foi levantado, mas é relevante. A pessoa não esquecer também da parte espiritual. Com né? certeza. Deus traz à pessoa aí forças, luzes. A graça de Deus, né, também potencializa essa cura da pessoa. Né? Muito bem. E a vida, às vezes, tem falta de sentido, né? E muitas vezes o sentido você vai encontrar também através da religião. Muitas coisas do adoecimento, você recebe a pessoa no consultório e ela fala assim, eu perdi o sentido de viver. Não é? E um pouco desse sentido também pode estar em Deus, pode estar no campo espiritual, seja ele de que religião for. Por que é que surge a doença do transtorno obsessivo compulsivo? Por que é que surge? Por que é que surge? Ok. Nós temos assim, o transtorno obsessivo compulsivo, aquele onde a pessoa tem pensamentos que são repetidos. Então, às vezes assim, eu preciso ter higiene, por exemplo. Eu preciso lavar as mãos toda hora. E tenho comportamentos que se repetem. Então, ela lava as mãos tantas vezes que ela chega a ter sangramento, por exemplo, nas mãos. As mãos ressecam e ela, mesmo assim, continua achando que está infectada. Tá? Ele também é um tipo de transtorno que só pode surgir pelo hábito. Então, a pessoa já pode ser uma pessoa bastante perfeccionista e, com isso, ela desenvolver essa síndrome. Ou ele surge também de um momento do nada. Ela começa a ter comportamentos que se repetem. Tá? Então, essa é a principal característica. Eu posso ter pensamentos repetitivos ou comportamentos, de fato, que são repetidos. Não sei se cai ao ponto aí do que a pessoa pede, perdão. Outra coisa que pode acontecer no transtorno obsessivo-compulsivo é ela ter... as compulsões são diversas. Ela pode ter compulsão por jogo,
por sexo, por drogas, ou seja, são por alimentação, por comida. Então, ela pode, enfim, comer sem ter noção daquilo que ela come, nem de quantidade, não é? E entre outros vários tipos de, então, compulsões.